ano a temática O Renovo através da Palavra de Deus. Então, nós estamos, esse ano, o renovo através da Palavra de Deus. E esse bimestre foi passado para nós o renovo através da Palavra. E Deus me deu uma palavra para estar ministrando essa manhã. O tema é o seguinte: sempre haverá o renovo através da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é a própria ação do Espírito Santo. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Efésios 5, capítulo 5, versículo 15. Amém? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada. Não procure entender, mas procure entender a vontade do Senhor. Não se embriague com um vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação entre a embriaguez e a celebração. E nós temos alguns relatos na palavra de Deus sobre a questão do uso do vinho. O vinho era usado como um remédio. Nós temos relato na vida de Timóteo que ele tinha um problema estomacal. Houve um milagre que Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. E Noé, ele foi exposto à nudez através do seu filho Cã. Ele amaldiçoou, porque Noé se embebedou através do vinho. Hoje, às vezes você vem aqui para a igreja, você não bebe, não tem um hábito de beber e você está certo. Mas tem algumas embriaguez das nossas vidas que nos atrapalha a servir a Deus, que nos distancia do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós viemos na igreja, somos crentes dominicais, crentes que vêm no culto de quinta. Às vezes você é um crente que vem só no culto de ceia. Mas nós trocamos as coisas de Deus, a palavra de Deus, por coisas mundanas. Um exemplo que nós trocamos facilmente a palavra de Deus é quando nós estamos cansados, nós estamos tristes, nós estamos estressados, nós estamos, às vezes, algo que você planejou e não deu certo. Em vez de nós irmos buscar a Deus, às vezes de nós tirarmos um tempo em adorar, a ler a palavra, a ter um tempo, a ter uma intimidade com Deus, o que nós fazemos? Nós embriagamos com coisas que não agradam a Deus. Quando eu e você, nós embriagamos com coisas que não agradam a Deus, nós estamos agradando a nossa própria carne. Isso acontece muito. Através do quê, pastor? Eu estou cansado, eu estou estressado, eu quero dormir. Eu estou chateado, eu vou para o shopping gastar. Eu estou chateado, não deu nada certo no serviço, vou descontar na mulher, nos meninos. Ou isso não acontece na casa de ninguém aqui? E nós temos total intimidade com Deus, mas às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos permite ter. Eu e você, nós trocamos tudo que Deus coloca como primazia na nossa vida, que é buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, por coisas que não levam a lugar nenhum. E o apóstolo Paulo, ele é bem enfático quando ele diz: enchei-vos do Espírito. Tem algumas versões que falam assim: enchei-vos do Espírito Santo. Frequentamos uma igreja, muitos de nós casamos na igreja, somos dizimista fiel, você não falta um culto, mas será que nós somos cheios do Espírito Santo? Será que nós temos a intimidade com o Espírito Santo? E eu te faço uma pergunta essa manhã: qual tem sido a sua embriaguez? Aonde você tem buscado as alternativas e as soluções para a sua vida? Se hoje eu tirasse um retrato do seu coração, que foto que sairia do seu coração? A ansiedade, a desesperança, a ingratidão, a decepção com pessoas,
A decepção, às vezes, até com você mesmo. E você não acredita nem em si próprio. Como que Deus vai ouvir o nosso clamor se nós não acreditamos no que Ele deixou para nós através da sua palavra? O que tem sido a primazia no seu coração nesse dia? Porque nós sabemos que o mundo jaz do maligno. E as notícias que nós vemos, cada dia o mundo tem piorado. Qual é a esperança que eu e você nós temos? Através do renovo da palavra, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz assim que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a verdade, ou seja, um artigo definido. Só existe um caminho. E qual o caminho que você está direcionando a sua vida? Qual o caminho que você está levando a sua casa? Qual o caminho que você tem ensinado aos seus filhos? Quando nós não somos cheios do Espírito Santo, a gente se embriaga. Embriaga de coisas que não se agrada a Deus, que não agrada ao Espírito Santo. Não adoramos o único que é verdadeiro e que merece a total adoração das nossas vidas. Se nós não temos intimidade com Deus e com o Espírito Santo, você não se conecta a Deus. E na sua vida nada se dá sentido. Porque eu e você, nós nascemos num só propósito: adorar, bendizer e servir ao nome do Senhor. A gente se embriaga, mas não celebra. A gente se embriaga, mas não adora. A gente se embriaga e não é grato. A gente se embriaga e não se conecta e dá liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. A gente se embriaga e não gera intimidade com o Espírito Santo. Não tira um tempo para buscar a Deus. Não tira um tempo para ouvir a voz de Deus. É muito mais fácil eu e você, nós reclamarmos da situação do que pararmos um tempo para dar vazão ao Espírito Santo na nossa vida. Porque o véu se rasgou. Você tem total acesso ao Pai. Mas às vezes nós preferimos reclamar, procurar soluções que não serão soluções satisfatórias para as nossas vidas e queremos buscar algo que não preenche a nossa alma. Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, suplico-los que lhe entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Você sabe o que Deus fez pela sua vida? Você tem convicção que o que Deus fez pela sua vida? Ele deu seu Filho unigênito para morrer em meu e seu lugar. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele deu o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para morrer em meu e em seu lugar. Que seja um sacrifício santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança de um modo de pensar. Qual é a mudança e o modo de pensar que eu e você, nós deixamos Deus ser transformado, ter intimidade para que demos vazão para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas? A fim de que experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nós. Deus só tem o melhor para mim e para você. Deus só tem coisas boas. E eu e você, nós deixamos o Espírito Santo de lado. Nós não queremos ter intimidade. E nós queremos imitar o comportamento do mundo. Nós não queremos obedecer uma ordem, uma direção que foi estabelecida através da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é a própria palavra de Deus em ação na minha e na sua vida. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos dar vazão a Ele. E o que estamos ouvindo? Que voz que você tem dado ouvido? O que você tem ouvido? Você tem dado ouvido a um youtuber, a cultura, a moda, as coisas deste mundo? Ou você tem tirado um tempo para ouvir a voz do seu Pai, aquele que vai te direcionar? Foi através do Espírito Santo que a minha e a sua vida foi selada através da salvação. Por quê? Porque se você crê em Jesus, foi o Espírito Santo que te convenceu. Foi Ele que te apresentou Jesus. Olha, além de nós termos que ter intimidade com o Espírito Santo, nós temos que ser gratos, porque Ele agiu em meu e em seu favor. Ou seja, Ele apresentou algo que eu e você nós não tínhamos. E Deus tem que ser a sua referência máxima. Se eu e você não tivermos Deus como referência máxima nas nossas vidas, o que nós vamos fazer quando vier o dia mau? Como vai ser quando vier o problema?
Como vai ser você, pai, que é o cabeça, que é o sacerdote, no dia que tudo der errado? Nós temos uma direção, mas muitas das vezes nós não pegamos o caminho certo. E eu te faço uma pergunta essa manhã: quem tem guiado a sua vida? Em quem você tem baseado a sua vida? Em quem você tem abrido o seu coração? Será que realmente Deus, Ele sabe das suas necessidades? Sim. Mas será que você tem rasgado o coração na presença de Deus e tem exposto aquilo que você precisa, aquilo que Ele precisa te oferecer, aquilo que você precisa pedir para Deus? Em Romanos 8, 12 e 14 diz assim: portanto, irmãos, vocês não deixem de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viveres de acordo com as exigências dela, morrerão. Ou seja, se Deus não for a primazia da sua vida, eu e você, nós estamos fadados à morte. Se, contudo, pelo poder do Espírito Santo, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Quem aqui essa manhã se considera filho de Deus? Amém? E o Espírito Santo, ele vem para nos auxiliar, para nos facilitar as nossas vidas. Existe o Espírito Santo Consolador, aquele que te consola na hora do luto, aquele que te consola, aquele que te pega pela mão direita e vamos contigo, meu filho amado. Ele jamais te abandona. Nós é que esquecemos dele. Nós passamos por dificuldade. Deus prometeu que nós passaríamos por dificuldade, mas Ele promete uma coisa, que Ele promete que Ele vai passar contigo em todas as dificuldades. E você vai passar com Deus em todas as dificuldades se você tiver intimidade, se você der vazão à voz dEle. E nós passamos por dificuldade, mas Deus é conosco em todo instante, em toda situação. Há 4 meses atrás, eu tomei 2 cacetadas em 15 dias. Mas foi grande a paulada. Uma, descobri que minha esposa tinha que fazer uma cirurgia, dar 6 pontos no útero, uma cerclagem. E outra, depois de uma semana, meu pai com câncer no estômago. Mas o Espírito Consolador esteve comigo. Passaram uma semana, meu pai fez a cirurgia, tirou 80% do estômago, hoje já está comendo normal. Tirou todo o câncer, fez a biópsia. Nós já estamos na 4ª quimioterapia. Toda vez que nós chegamos na médica, ela fala assim: você sabe que dessa vez, se a sua plaqueta estiver baixa, você não vai fazer a quimioterapia. Acontece o inverso. As plaquetas permanecem no nível e ele está engordando. E toda vez que ela libera uma palavra, eu falo baixinho: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus é maior do que toda situação. Por quê? Porque eu tenho aprendido a dar vazão ao Espírito Santo. Não sou melhor e nem pior do que ninguém. Mas às vezes na dificuldade, na tribulação, nós temos a quem recorrer. E o dia o pastor Luiz me ligou: e aí, como é que você está? Eu falei: pastor, agora que eu vou mergulhar mesmo na palavra de Deus. Se eu faço alguma coisa, é o que eu tenho que fazer mais. Porque eu sei de quem eu tenho crido. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem tem cuidado. E não é fácil, irmãos. Uma hora você tem que ser filho, outra hora você tem que ser amigo, outra hora você tem que ser pai do seu pai, outra hora você tem que ser pastor. Mas Deus tem dado a graça, Deus tem dado o renovo, Deus tem dado o recomeço, Deus tem dado a esperança. Quando nós chegamos no lugar, as pessoas falam: nossa, o semblante dele está bom. Foi claro, o favor de Deus é com ele. Então, irmãos, nós temos que tomar posse em meio às dificuldades. Há um caminho, há uma direção a ser seguida, há uma mão estendida para mim e para você. A Lorena, depois que acontecem as coisas, o médico fica escondendo as coisas da gente, você não sabia. Fiquei sabendo que a Lorena tinha útero invertido. Quem é médico sabe que o útero invertido, a dificuldade é muito grande para engravidar. Falaram para ela que ela tinha 2 miomas no dia do parto. 4 miomas. E o mioma atrapalha o crescimento do bebê. O Lucas nasceu ótimo. Dorme, que é uma beleza, só acorda para mamar. Você sabe o que é isso, irmão? É o favor de Deus sobre a minha e a sua vida. Quando nós temos o Espírito Consolador, Ele nos convence. Ele nos tira de todo o mal. Nós passamos pela tribulação, mas nós saímos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Lucas é tão bom, irmão, que eu e a mãe dele, nós temos sono tão pesado. Ele só levanta uma vez à noite, mama e dorme. Caladinho. Pensa um anjo. Deus te dá aquilo que você pede, viu? Então, nós passamos por luta, mas Deus é conosco. Você sabe qual que é a intensidade e o tamanho da sua luta? É o tamanho da sua intimidade que você tem com Deus.
No dia que eu descobri que o meu pai estava com câncer, foi o pior dia da minha vida. Eu olhava para as pessoas, chorei o dia todo. Mas eu tomei posse, sabe por quê? Porque eu tenho que crer num Deus. Se eu não crer em Deus, eu vou crer em quê? E com a minha motivação de vir para a igreja, com a minha motivação de servir a Deus, porque se eu creio num Deus que tudo pode, um Deus que age em favor dos seus. Agora eu e você, nós precisamos ter intimidade. Porque se eu e você, nós tivermos intimidade com Deus, tudo se torna mais fácil. Tem o problema? Vamos passar. Tem a tribulação? Você vai sair mais que vencedor em Cristo Jesus sobre ela. Sabe por quê? Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. E na minha e na sua vida foi pago um preço de sangue. Você não é qualquer coisa. Eu e você, desde o ventre da nossa mãe, nós fomos sonhados e projetados por Deus. Você acha que você é qualquer coisa? Você é algo importante para Deus. E quando nós temos algo importante é valoroso. Então, quando nós temos valor, há um preço a ser pago. Não é fácil, mas nós temos que seguir íntimos de Deus. Íntimos. Pois o mundo está fadado ao fracasso. Mas se Deus sustenta a minha e a sua mão, nós saímos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não mente. E só o Evangelho de Deus, ele tem poder de salvar o homem e convencer ele. E poder nos salvar nós mesmos. Nós não podemos salvar nós mesmos. Você sabia disso? Só Jesus tem o poder de te convencer. Eu e você, nós não temos essa decisão de salvarmos nós mesmos. Então eu e você essa manhã, que você venha dar intimidade ao Espírito Santo, buscar ela, venha dar vazão à ação do Espírito Santo. Porque se eu e você, nós obedecemos ao Espírito Santo, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você, homem, que dá vazão ao Espírito Santo, você não vai trair a sua mulher, você vai honrar a sua mulher. Você, antes de tomar uma decisão errada, você não tomará, porque o Espírito Santo irá te guiar. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o grau de possibilidade de você errar é mínimo. Por quê? Porque você não vai estar agindo na sua carne, você vai estar agindo no Espírito. Em Mateus 11, 28, 30, olha o que diz para mim e para você. Se eu e você, nós estamos com problema, na dificuldade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha a segurança que eu e você, nós temos em Deus. Você pode estar com o problema que for. Deus é alívio presente em meio à tribulação. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Deus tem descanso para a sua alma. Deus tem descanso, irmão. Olha o que Deus oferece para mim e para você. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu te faço uma pergunta essa manhã. Quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Deus? Você tem convicção quem você é em Deus? Porque se você tem a certeza, a convicção de quem você é em Deus, nada irá te paralisar. Você sabe por quê? Porque o que rege a sua vida é a própria palavra de Deus. É os próprios princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Então, isso é fácil? Não. Isso é gerado através do quê? De intimidade. De pagar um preço em servir a Deus. De pagar um preço em ouvir a voz do Espírito Santo. E nós temos um grande exemplo em Atos 16, 6. Quando, para mim, é o maior exemplo que eu vejo na Bíblia. Sobre a ação de uma pessoa ser guiada pelo Espírito Santo, e uma pessoa ter uma vida transformada, e ela marcar toda a geração através da ação do Espírito Santo. Quando nós vemos a prisão de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos. Olha o que diz. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, Deus tinha outra situação para eles. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, nem em direção a Bitina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo, Deus já tem as estratégias certinhas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha uma intimidade, ele dava vazão à voz de Deus. Assim seguiram a viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé suplicava: venha para a Macedônia e nos ajude-nos. Você acha que essa visão foi o quê, irmãos? Foi o próprio Espírito Santo falando ao coração do apóstolo Paulo. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia.
concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos para Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrace. No dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipe, cidade importante dessa região da Macedônia, colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade, fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar, e algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido e de púrpura. Enquanto ele nos ouvia e o Senhor abriu o coração, ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nós hospedássemos na sua casa. E se concordam que creem de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu que aceitamos. Põe lá no versículo 31. E nesse decorrer desse capítulo, Paulo e Silas foram presos. E eles adoravam a Deus na prisão. Quem aqui, sendo preso, injustamente, adora e agradece a Deus? Só uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo. Só uma pessoa que dá vazão à ação de Deus na vida dele. E algo maior, o Espírito Santo jamais abandonou eles. Porque aconteceu um terremoto. Deus vai criar uma situação para te gerar um alívio, para te dar uma direção. Agora eu e você, nós teremos essa direção quando nós temos intimidade. Quando nós geramos convívio com Deus. E você sabe que eu estava orando, sabe o que Deus me disse? Sobre a questão do apóstolo Paulo, mesmo em toda a dificuldade que ele passou, ele era grato a Deus. Quando ele dizia em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Será que eu e você, nós vamos aprender a viver em qualquer situação? Estando na bonança ou na escassez? Isso é um coração voltado à voz do Espírito Santo. Isso é um coração voltado à obra de Deus. Isso é um coração voltado a servir o reino de Deus. Aí você pensa, mas Deus tem o melhor para ele? Sim. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não são as circunstâncias que te definem. São as pessoas com quem você aliança. Não são as circunstâncias que te definem. Mas são as pessoas com quem você faz aliança. Com quem você tem feito aliança? Quem tem guiado a sua vida? Quem tem te direcionado? Quando nós lemos em Efésios 5, quando o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, o verbo está no imperativo, enchei-vos. E com quem você tem feito alianças? Com quem que você tem convivido? Porque uma palavra, ela vai te dar destino ou ela vai te levar ao fracasso. E eu decidi há 19 anos andar com o pastor Luiz. Hoje o pastor Luiz é uma bênção, calminho. Mas há 19 anos atrás, quando eu conheci, ele era uma bênção. Mas eu decidi que o pastor Luiz seria o meu pastor. E o pastor Luiz liberou 3 palavras sobre a minha vida, que foram chaves e se cumpriram. Uma que eu tinha saído de um relacionamento, a menina me traiu, e eu sofrendo por causa dela. Ele falou, fica quieto que Deus vai mandar uma mulher de fora. Esse mês que vem eu faço 14 anos de casado. Deus me honrou. Através da palavra. O pastor Luiz achava que o Espírito Santo não falava com ele, ele já era usado. Já era usado. A Vânia sabe mais que eu, porque a Vânia deve ter uns 25 anos que anda com o pastor Luiz ou mais. A Vânia deu um testemunho no dia que o pastor Luiz falou que ia comprar um carro, batendo no volante, no campo. Você vai comprar o carro, ou seja, é profeta. Deus já usava ele. Hoje ele aprendeu, mas ele já era profeta, mas ele está dando mais vazão, ele está buscando mais intimidade. Outra palavra que o pastor Luiz liberou no mesmo dia. Irmãos, foi o pior, depois da doença do meu pai, foi o pior dia da minha vida, ser chifrado dentro da igreja. Foi, mas eu vejo que foi permissão de Deus. Primeiro, se eu não tivesse sido chifrado, o pastor Luiz não seria meu pastor, porque ele me abraçou como filho. Segundo, eu não teria casado com a Lorena. E Deus fez tudo aquilo do jeito que eu pensei ou até melhor. Então vale a pena você ter aliança. Vale a pena você ter um pai espiritual.
Eu tenho um pai carnal. Meu pai me ensinou a ser homem, me ensinou a ser um homem que tem que prover, mas Deus me completou dando um pai espiritual. Com quem você tem feito aliança? Quem você tem feito aliança? E quando eu estudava essa palavra, vinha muito ao meu coração a Vânia. A Vânia é uma pessoa que tem feito muita diferença na nossa vida, da igreja e nas nossas vidas. A Vânia, se você for olhar pelo contexto dela, ela tinha todas as desculpas de não vir para a igreja. E ela não parou. Você sabia que a Vânia é uma viúva? Em meio à diversidade, a Vânia, Deus tem honrado. Você sabe por quê? Porque a Vânia dá vazão ao Espírito Santo. Quando você chega ali e você recebe um abraço, quando ela abre o culto, quando ela tira uma oferta, quando ela vai para a tesouraria. Olha o esmero dessa mulher com Deus. Deus cuida dos seus, irmãos. E Deus tem honrado essa mulher. E olha que ela já anda com o pastor Luiz muito mais tempo que eu. Né, Vânia? Seu galardão vai ser maior, viu, Vânia? 33 aí, ó. E é de admirar, porque ainda eu brincava, Vânia, quando você abre o culto, eu estou achando que você vai voar lá no púlpito. Tanta unção, mas sabe o que é isso? É pessoa que não para em meio à dificuldade. É pessoa que tem um problema, mas ela sabe quem ela é em Deus. Ela crê que Deus tem feito na vida dela. Olha o que Deus tem feito na vida da Vânia. Ela está poderosa, irmão. Não está fácil, nem está perto dela, tão poder que ela está. Mas é a graça e o favor de Deus sobre a vida dela. E qual que é a diferença da Vânia para nós? Nenhuma. Nós servimos a Deus. Ou seja, a pessoa dá vazão ao Espírito Santo, tem amor no que ela faz. Ela se aliançou com o pastor Luiz e a pastora Luciana há 33 anos. Às vezes você que está aqui no auditório não tem nem a idade do tempo de convivência. Mas o tanto que isso é bonito é a caminhada. Nós queremos as coisas no imediato. As coisas são o tempo, as coisas são construídas com o tempo. Invista. Vale a pena você aliançar. Não é porque o pastor Luiz e o pastor Luciano estão aqui, mas são homens e mulheres de Deus. Vale a pena você dar vazão, deixar ele ser seu pastor, você ser a ovelha do pastor Luiz. O cajado dele já afinou demais, já bateu demais. Então, o pastor Luiz e a pastor Luciene são um homem e uma mulher que Deus levantou neste lugar, para que eu e você se aliança, para que eu e você nós sejamos ovelha. Ele não está aqui por acaso, tem um propósito a se cumprir. Agora, eu e você, nós temos que entender que Deus levantou ele como pastor e pai espiritual nosso. Aleluia! Amém? E eu quero dizer algo para você. Nós temos que analisar como está a vida como cristão. Billy Graham usa uma frase que ela é muito engraçada. Ficar na garagem não faz de você um crente. Ou ficar na garagem não faz de você um carro. Mas vir na igreja não faz de você um cristão. O que vai te diferenciar você de ser um cristão? Você tem que ter convicção quem você é em Deus. Que você é salvo pela graça de Deus. Que você tem que levar uma vida correta. Ser um homem ou uma mulher digno. Ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Porque o Espírito Santo, ele quer te tornar o seu melhor amigo. Ele quer ser o seu companheiro. Ele quer do seu lado. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Ele sacia a nossa sede, porque Ele é a água viva. Mas eu e você, nós não entendemos quem nós somos em Deus. E qualquer dificuldade nos paralisa. Eu não vejo mais, muito pouco jornal. O dólar caiu, o arroz vai subir. Aí o povo vai tudo para o supermercado. Ou não sei o quê. Gente, quem você tem crido em arroz, em economia, ou no Deus que gerou tudo isso aí? Porque você, às vezes, a sua alma às vezes fica abatida. Sabe por quê? Porque você é fraco espiritualmente. Porque você não busca a Deus espiritualmente. Quem tem guiado a sua vida? Quem tem guiado a sua casa? Ei, você homem que é sacerdote. Quem tem direcionado a sua casa? Quem que tem tomado frente? Quem que tem trazido a provisão para dentro da sua casa? Mateus, coloca para mim Romanos 8,14, por favor. Nós temos um Deus que é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem nada que nos impede de adorar Ele. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, tome posse dessa palavra. Porque eu e você, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós somos diferenciados. Nós somos diferenciados. Porque Deus tem o melhor para mim e para você, irmãos. Agora, nós temos que ter a mudança de mentalidade. Aquilo que Deus tem dado para nós. Nós às vezes só reclamamos e não agradecemos aquilo que Deus tem dado. Em Salmo 25,14 diz assim: a intimidade do Senhor é para que os teme.
aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Se você sair aqui essa manhã, tendo convicção quem você é em Deus, que Deus está pronto para te ouvir, que eu tenho que buscar mais, isso é íntimo de Deus. E se você colocar no seu coração que você tem que ter uma aliança com o seu Deus, e você tem que ter uma aliança com a igreja que você serve, eu já cumpri o meu propósito aqui essa manhã. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra alternativa. Não tem bifurcação, não tem trevo, não. Jesus é o caminho. E eu e você, nós não valorizamos aquele preço de sangue que foi pago lá na cruz. Aquele preço que deu seu único filho para morrer em meu e seu lugar. Nós só pedimos. E nós embriagamos com coisas que não preenchem a nossa alma. Nós queremos escapar de Deus. Ei, se eu e você, nós somos filhos de Deus, nós somos selados por Deus, se foi pagado um preço, não adianta você correr. Só vai tardar, mas uma hora Deus vai te pegar. Vai te pegar. Então não corra do propósito de Deus na sua vida. Essa manhã, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. É manhã de reflexão. Quem está falando aqui para você, não é uma pessoa melhor e nem pior do que você. Estou aqui na mesma condição de filho, mas é uma manhã de arrependimento. Porque às vezes nós damos vazão por muitas coisas materiais, mas nós esquecemos de buscar as coisas celestiais. Eu tenho aprendido muito sobre a paternidade, apesar de ser um pai muito novo. Mas eu quero implantar no Lucas, eu sonho muita coisa para o Lucas. Mas a primeira coisa que eu quero implantar no Lucas é ensinar quem ele vai ser em Deus. Você sabe por quê? Se eu conseguir, como pai, ensinar quem ele vai ser em Deus, ele vai suprir todas as outras etapas da vida dele. Você sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ele é em Deus, vem a dificuldade, ele vai prosseguir. Ele vai saber qual curso, qual profissão ele vai ter. Sabe por quê? Porque ele sabe quem rege a vida dele é o que tem a melhor boa vontade sobre a vida dele. É agradável, perfeita. Acorda, irmão. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir a sua família. Trazer caos e danos para a sua casa. Mas eu e você, nós temos liberdade. Nós temos a liberdade de buscar a intimidade com Deus. Está aberto o acesso ao Pai. Que essa manhã você reflete o que eu tenho feito de errado. Se eu tenho gastado tempo em buscar a Deus. Se eu tenho buscado tempo aonde eu preciso ter uma direção. Aonde eu preciso tomar uma decisão. O que eu devo fazer. Porque o Espírito Santo, ele é consolador. Ele te ensina, mas ele te convence. E ele te dá a direção. E eu convido a você essa manhã a se colocar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor irá cantar essa canção, que você venha refletir. Aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso arrepender, porque essa manhã é uma manhã de renovo, é uma manhã de recomeço sobre a minha e a sua vida. E não tem problema nenhum, irmão, recomeçar em Deus, porque se Deus é o próprio renovo, Ele está pronto para nós recomeçarmos, Ele está pronto para mudar a nossa história. Amém? Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever?
sua alma, sobre o seu pensar. No momento que o Ministério de Louvor canta essa canção, você que sentir de Deus, de receber uma oração, vem aqui à frente, que nós iremos liberar o renovo de Deus sobre a sua vida, porque Deus tem o melhor para os seus. Basta eu e você nos tomarmos, então, pontapé, para vir aqui à frente e receber de Deus. Mas nós abençoamos a sua igreja. Se faz necessária pra te descrever. Amém. Glória a Deus. Eu estou encerrando a minha palavra. E eu queria encerrar a minha palavra orando. Se tem alguém aqui essa manhã que quer receber o renovo de Deus, que vem através da ação do Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus. E se você sentir de Deus de ir orar com o irmão seu, vá, porque é o Espírito Santo que está te direcionando, o Espírito Santo que vai te capacitar. Pai, eu quero te agradecer, oh Pai, porque esta manhã é manhã de renovo, é manhã de refrigério para as nossas almas, é manhã de arrependimento. Oh Pai, visita, oh Pai, o coração do aflito, do necessitado. Oh Pai, seja com os teus filhos, porque todos aqui nós necessitamos do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que nós somos amados, escolhidos, projetados por Deus. Seja com teu filho, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que o seu renovo se renova a cada manhã, que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E eu declaro, ó Pai, sobre a sua igreja, o renovo de Deus, o disruptivo de Deus, que nós possamos crescer em graça e sabedoria e dar vazão ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha. Nós venhamos, ó Pai, vigiar, zelar e te buscar com intensidade. E obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com os seus. Abençoa, ó Pai, os teus filhos, abençoa os teus filhos. E nós declaramos o renovo da graça de Deus sobre a vida da tua igreja. E nós adoramos ao Deus que tudo é e tudo crê, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Júnior.